Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 250. Estou aqui com meu amigo Kleber Carvalho, o cara que eu conheci através do YouTube, né? Uma participação que teve no canal do Caio Delacqua. Amei aquele vídeo, gostei muito e resolvi convidar o Kleber para a gente trocar uma ideia melhor, mais de perto. E vocês sabem que o Plataforma é esse programa que a gente conversa com pessoas que têm história para contar e esse cara ele tem história para contar. E primeiramente, meu amigo, se apresente, fale quem você é e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Bom, eu agradeço aí muito a oportunidade de estar participando aqui. Meu nome é Kleber de Carvalho, eu tenho 27 anos, sou formado em Engenharia Civil e tenho uma grande paixão pelos transportes, né? Eu gosto muito dessa parte de ônibus e trem, é um assunto que eu manjo bastante. Da hora. Mano, eu acho que a gente já pode começar daí, né? Como a forma que eu te conheci, você já sabe que foi através do canal do Caio, mas como eu te falei na introdução, o Plataforma ele é um programa que eu criei para ouvir histórias, né? Esse nome ele faz sentido com o que você gosta, porque é numa plataforma que a gente faz o quê? Coloca coisas, né? A plataforma serve para você colocar coisas nela e ela serve como um pano de fundo. Então, essa foi a ideia do nome do programa quando eu criei lá em 2019. Quando eu criei lá em 2019. E eu queria saber quem é o Kleber, né? Tipo, onde nasceu, como é que foi a infância, adolescência, até chegar essa parte do interesse pelo trem, né? Ônibus e tal. Aí na medida que você for contando, se tiver alguma curiosidade que eu queira aprofundar, a gente aprofunda, beleza? Não, legal. Essa paixão por trem sempre foi desde pequeno, né? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sou natural aqui de São Paulo, cidade de São Paulo. E quando eu era pequeno, o meu avô tinha um sítio em Mogi das Cruzes, cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. E eu me lembro muito de ter ido de trem pra lá. Eu ia com a minha avó, às vezes ia com meus pais. Era mais com a minha avó, né? Porque meu pai dirigia, né? Então a gente ia de carro. Então, quando eu ia com meus tios ou com a minha avó, eu ia de trem. E eu me lembro que eu pegava o trem da Tatuapé, na estação da Tatuapé, e aí eu ia, via aquele trem que eu chamava de trem novo. Que eram os trens mais novos que rodavam naquele tempo, né? E aí chegava em Guaianazes, a gente fazia baldeação e pegava o trem velho, que eu falava que era o trem velho, que eram os trens mais antigos daquela época. E era muito legal, colocava a cabeça para fora da janela, né? Sentia aquele ar, aquele vento batendo no rosto, que é uma coisa muito legal. E sempre foi assim, foi o primeiro contato que eu tive com o trem, né? Foi fazendo essas viagens. Eu me lembro muito de quando eu chegava em Mogi, tinha passagem de nível, então tinha aquele som característico da passagem de nível, então é um som que está na minha cabeça até hoje, é uma dos equipamentos ferroviários que eu mais gosto. E aí sim, eu cheguei a morar em Mogi, aí foi lá que eu comecei a entender mais sobre transporte, né? Eu tinha 7 para 8 anos, né? Comecei a ver mais sobre transporte, linhas de ônibus. Aí depois eu morei lá durante 6 meses, voltei para São Paulo. Foi aí que desencadeou tudo. Eu moro ainda na Avenida Sapopemba, né? Uma avenida muito movimentada de linhas de ônibus e tal. E eu me lembro que eu sentava na bancada da cozinha e eu ficava olhando as linhas de ônibus e eu ficava decorando. Eu ficava decorando os números, ficava decorando os destinos, o itinerário, tudo. Eu sabia como que ia pro centro, como que ia pros bairros. Foi daí que começou. Eu lembro que na escola todo mundo me conhecia por gostar de trem. Na escola todo mundo me conhecia por gostar de trem. Falava assim, não, o Kleber, vocês já sabiam quem era o Kleber. Já sabia, era bem legal. Aí o pessoal também sabia que eu tinha esse conhecimento das linhas de ônibus, né? Saber os destinos, para onde que iam, perguntavam para mim. Eu comecei a compartilhar mais esse conhecimento das linhas de ônibus foi quando eu entrei no ensino médio. Certo. Foi que tinha aqueles passeios que a gente ia para Ibirapuera, ia para bibliotecas, né, ali no início do primeiro ano do ensino médio, e o pessoal me convidava porque sabia que eu sabia o caminho, né, eu só sabia, o Kleber sabe o caminho, então o pessoal gostava de andar comigo por causa disso, né, era tipo um Google Maps humano. Então eu sempre gostei disso, sempre gostei de compartilhar. Às vezes eu tô andando na rua, a pessoa me pergunta, como que faz pra ir em tal lugar? O que tem até no vídeo do Caio Delacqua, isso daí foi bem assim, não foi combinado nada do rapaz ter me perguntado lá, mas geralmente isso acontece bastante. É isso, aí eu me lembro também quando inaugurou o monotrilho aqui em São Paulo, eu fui na inauguração, 2 amigos me acompanharam, eu me lembro disso daí também, que eu participei dessa inauguração, e aí de lá pra cá eu comecei a me envolver mais na parte de transporte. Até que eu entrei na faculdade, né, escolhi o curso de Engenharia Civil por parte de transporte, né, aí eu lembro que nas aulas de obras de transporte, o pessoal já
na faculdade também todo mundo me conhecia que eu gostava de trem, né? Sabia que eu era um rapaz que andava de metrô, de trem, né? Todo mundo já sabia. E a parte de... O professor compartilhava comigo também alguns conhecimentos. Cleber, o que você sabe sobre transporte? A gente, como foi online, né? Que foi na pandemia, e eu cheguei a compartilhar bastante coisas sobre a parte histórica, né? Das obras de transporte, né? Ferrovias, a parte aqui do transporte de São Paulo. Eu compartilhei bastante. O que eu fiquei mais triste, porque eu esperei 5 anos para essa matéria e foi online por conta da pandemia. Então, foi bem decepcionante. Mas, enfim, acabei passando, né, me formei. Até agora não saiu concurso. Você vai me perguntar se eu já atuo na área. Não, eu não atuo na área. Por enquanto ainda não. Mas eu trabalhei na BPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eu trabalhei na BPF desde 2014. Foi 4 anos que eu fiquei na BPF até 2018, né, que eu arrumei estágio, eu saí, né, eu comecei a dar atenção para a faculdade, e lá eu também compartilhei bastante coisa, acabei conhecendo outras coisas também, né, a gente vai aprimorando o conhecimento, né, na BPF, que é uma sociedade... É um local que tem bastante gente que gosta de trem, né? E lá eu era tipo um palestrante, um monitor, né, que fala. Eu ia acompanhando o pessoal lá com o trem, ia contando história, ia contando, olha, esse trem aqui, ele é de tal modelo, ele é de tal empresa. Era assim que a gente fazia. Tanto que eu falo alto por conta disso. Eu tomei falar alto, né? Por conta desse trabalho que eu fiz. Aí eu comecei a fazer estágio, me formei, e aí no ano passado, como que o Caio chegou no Caio, né, o conhecimento dele. Ano passado eu falei assim, eu comecei a ver muitos vídeos de carro, comecei a me entreter também com esse negócio automobilístico, por conta que eu tenho carro e tal. Aí eu falei assim, comecei a ver os vídeos, né, os caras falando assim, qual carro é melhor? É o Civic ou o Corolla? Você prefere BMW ou Mercedes? Eu comecei a ver esse tipo de vídeo. Aí eu falei assim, não tem de ônibus isso daí. Aí ia ter o evento da Bus Brasil Fest, né, no final do ano. Aí eu chamei um colega meu, falei assim, vamos lá gravar, porque não tem gente que faz isso, não tem vídeo disso. Aí eu falei assim, não, vou fazer disso aí. Aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, na sua opinião, qual que é o melhor ônibus? E qual que é o pior ônibus? E eu comecei a pegar, conversar com o pessoal vai dando uma opinião, né? É só um vídeo pra se distrair, né? Pra brincar, né? Não tem nada sério ali, né? Não quer dizer que tem o melhor ônibus ou o pior ônibus, né? Ali é só uma entretenimento. E aí eu fiz os vídeos, né? Teve um que gerou muitas visualizações, que foi o do Pedro e do Lucas, né? Se eu não me engano é o Lucas que tá de vermelho, o Pedro tá de vermelho e o outro Lucas tá de blusa preta, foi o que mais gerou visualizações, né? E aí a equipe de produção do Caio chegou em mim, começou a conversar comigo, a gente tá procurando, tal, aí, vou participar. Aí eu participei desse primeiro vídeo, aí depois teve um segundo, que foi a parte de maquete. E como eu também tenho uma maquete, aí eu comecei a participar, falei assim, Caio, tudo que você precisar aí, se você conhecer outros parceiros também seu que gostam dessa pauta, não querem pauta, estou à disposição, porque eu sempre gostei de mostrar o meu conhecimento, né? Eu sempre gostei de conversar, falar sobre essas coisas, sentar, aquele trem ali, ele operou de tal ano a tal ano, não sobrou nada, qual a numeração, eu sempre gostei de bater, porque tem muita história, tem muita pesquisa. A parte de transporte envolve muita pesquisa, tem muitos detalhezinhos. A gente acaba descobrindo, nossa, aquele trem ali ele passou por uma reforma em tal ano e uma modernização, então tem muita coisa. E isso é legal da gente acabar descobrindo aí. Curiosidades, né? Olha, aquele ramal ali, ferroviário, ele operou até tal ano, ele foi desativado por algum motivo, então a gente acaba pegando todas essas informações e eu gosto muito de compartilhar, né? Então, tanto que é um prazer estar aqui conversando com você. E é isso. Da hora, Kleber. Mano, vou querer conversar mais com você sobre essa coisa do trem, né? Mas é uma coisa que você falou lá atrás, que eu me identifico um pouco também, que é sobre gostar muito de algo específico. Quando eu era criança, eu gostava muito de futebol, gosto muito ainda, né? Tenho 29 anos e continuo gostando muito. Mas quando eu era criança, eu era muito fanático por futebol. E eu fui uma criança dos anos 2000, né? Que não tinha TV a cabo, não tinha internet, o que a gente tinha era Globo e Band só. Era TV aberta, enfim. E canais de esporte, enfim. E aí o que eu fazia? Não só eu, né? Eu e meus amigos da escola. Na escola, a gente fazia tabelas de futebol. A gente criava os campeonatos. Criava não, né? A gente replicava os campeonatos que já existiam. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro 2006. A gente fazia o nosso Campeonato Brasileiro 2006 com a nossa tabela.
E a gente jogava tampinha e ia fazer os jogos, ia anotando lá na tabela, enfim. E isso ia fazendo com que a gente ficasse mais conhecedor ainda dos jogadores, quem jogava, times do mundo, enfim. E aí, na medida que foi passando o tempo, eu naturalmente fui ficando expert nesse assunto, né? Tipo, expert em futebol, né? Conhecendo muito de futebol, enfim. E aí, óbvio, como o futebol é uma coisa bastante ampla, você tem como ir mais para uma área ou ir mais para outra, ou ficar centrado no time que você torce, né? E aí, quando eu vi o seu vídeo lá com o Caio, eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu me vi, quando eu era criança também, tipo, vidrado em futebol, vidrado nas coisas ao redor do futebol, e eu queria saber de você como é que surgiu isso para você, né? Você já contou um pouquinho que foi nas viagens que você fazia, mas eu tô falando como é que foi que isso foi se desenvolvendo em você, se é que teve, né, um ponto de partida, mas também como é que era a reação das pessoas ao seu redor. Você se considerava, se considera uma pessoa introspectiva? Porque eu era muito introspectivo quando eu era criança, né? Ou não, né? Nada a ver. Não, eu acho que sim, tem um fundamento que você está falando, assim. Eu sempre fui uma pessoa que demonstrou aquilo que gosta. Como eu te falei, todo mundo sempre me conheceu por gostar de trem. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu gostava muito de ganhar trens de brinquedo. Eu tinha vários trens de brinquedo, eu montava. Eu lembro que saía fumaça, mas o que era mais divertido era quando aqueles trens antigos, né, de brinquedo, ele dava para você rodar fora dos trilhos, né, dava então você fazer o seu caminho. Então era essa parte mais divertida que eu achava, era você montava a sua própria rota, né. Os que eu tenho aqui não dá para fazer isso, tem que andar no trilho mesmo, mas eu lembro que aqueles brinquedos de plástico era bem legal, tinha estaçãozinha, saía fumaça, era uma coisa bem legal, eu gostava bastante. Eu sempre fui assim um cara que sempre demonstrou aquilo que gosta. Aí eu sempre, o Kleber gosta de trem, se tivesse algum trabalho sobre ferrovia, alguma coisa relacionada, era eu que fazia, né? Era esse tema que eu pegava. Eu sempre gostei, né? Nunca tive problema com ninguém também por conta disso, né? E teve um momento que eu comecei a conhecer mais pessoas que gostavam da mesma coisa. Sim. Foi dos meus 12 para os 13 anos. Foi também que lançou o Facebook, né? Nessa época, porque eu lembro que no Orkut, eu não tinha muita... Eu não cheguei a conversar com ninguém, eu acho que eu não tinha nem comunidade dessas coisas, eu não me recordo muito, mas eu lembro que ali com meus 13 anos, eu conheci um simulador de trens, chamado OpenBVE, que tinha a linha 11 da PTM, né, que vai de Guaianazes a Estudantes, e era fantástico você jogar, nossa, dá para jogar com o trem da CPTM. Mas é um simulador real, né? Isso, é um simulador de trens, ele é um simulador bem antigo, né, bem ultrapassado, mas era uma diversão muito legal, eu gostava. Imagina. Aí eu cheguei a me envolver muito com esse jogo aí, conhecer as pessoas, comecei a participar de grupos, eu lembro que naquela época era os blogs, né, que o pessoal postava as coisas, aí depois o Facebook, o grupo do Facebook, comecei a desenvolver alguns componentes, outras rotas, outros trens, então tem bastante conteúdo aí que eu já fiz, guardo muito bem, né, de recordação, né, foi aí também que eu comecei a descobrir mais sobre os trens, porque você precisa de pesquisa, né, numerações, quantidades, né, a gente acaba pesquisando coisas sobre os sons, muita pesquisa. As rotas também, anos que os anos que foram fundadas as estações, as modificações, no ano de 1900 a estação é de um jeito, no ano 2000 ela foi reformada, então a gente acaba pegando essas informações também. Então, assim, acaba aprimorando o nosso conhecimento com isso daí. Foi uma época muito legal. Da hora. Mas o que mais te fascina, assim, no trem? É ferrovia que fala, ferrovia no geral, né? O que mais te fascina, tipo assim, hoje, né? Acompanhando. Como é feito, é a história, ou é o conjunto de tudo isso? Olha, praticamente um conjunto, né? O transporte ferroviário, ele é algo muito importante porque faz parte da história da humanidade, né? As pessoas começaram a se locomover por longas distâncias, em grandes quantidades, porque antigamente era 4, 6 pessoas dentro de uma charrete, ou as caravelas, né, mas também tinha higiene, né, era aquela coisa, né, e o trem, ele veio com uma solução muito grande, e a história, aquele desenvolvimento, as pessoas lá no final do século XIX, vendo um trem, nossa, que coisa, aí depois veio um trem elétrico, né, a parte da eletricidade, todo o trem movido a diesel, né, diesel elétrico, e o que me chama muito a atenção é as obras de transportes, né, aquele progresso, aquela infraestrutura de, olha, ali vai passar
vai ter uma estação, uma linha de trem, e a história também, né? Porque a história é uma coisa que chama muita atenção, que é uma coisa que você viaja no tempo. Da hora. Mano, eu não sei se eu te falei, mas eu sou de Rio Branco, né? Eu sou do Acre, então trem pra gente é uma parada que não faz muito sentido. Mas eu lembro que aqui no estado vizinho, em Porto Velho, em Rondônia, né? Tinha uma coisa que as pessoas chamavam de Maria Fumaça. Acho que é o antigo Maria Fumaça, eu acho, né? Rondônia, se eu não me engano, teve uma ferrovia chamada Estrada de Ferro Madeira Marmoré. Será que é Rondônia mesmo? Eu não sei, essa ferrovia ela ficava no norte. Pode ser que seja. Muitas ferrovias, né? São ferrovias que foram extintas. Lá em Rondônia, inclusive, lá em Porto Velho, ainda tem tipo como se fosse um memorial, sabe? Bem bonito. Inclusive é um ponto histórico lá de Porto Velho, isso aí. Aí eu lembro da minha avó falar que tinha andado, né? Porque, assim, como eu falei, pra gente é uma parada muito distante, assim, não tem trem aqui. Aqui os meios de transporte é ônibus e carro. Ônibus, carro, moto, são os meios de transporte que a gente conhece, assim. Então trem pra gente é uma parada muito, muito distante, assim. Mas, por outro lado, eu sei que São Paulo, por ser, né, a metrópole que faz muito sentido, né, o lance do trem. E aí eu quero te fazer uma pergunta, velho, em relação a outro tipo de trem, um trem mais desenvolvido, acredito eu, como um leigo, né, que é o trem bala lá do Japão, né, que são trens mais rápidos. E eu sempre fiquei curioso, porque, tipo assim, o diferencial dele é que ele é mais rápido, ou o diferencial dele é que ele tem uma linha menor de circulação, sei lá. Não, o diferencial dele é a velocidade, né, ele é um trem feito para rodar em altas velocidades, então ele tem toda uma mecânica, ele tem todo um formato, né, por conta da aerodinâmica, então ele tem um motor diferente, ele tem um freio diferente, ele possui equipamentos diferentes de um trem convencional que anda a 90, 100 km por hora. O trem bala não, ele passa de 300, né, tem uns aí que chega a 500, então, e toda a linha precisa de uma infraestrutura para isso. Então, a gente pensa assim, tem uma linha ali de trem, então pode colocar um trem bala que ele roda. Não é assim que funciona. Tem que ter toda uma infraestrutura, as estações, a rede aérea, né? Porque ele vai rodar em altas velocidades e é uma infraestrutura para isso. Mas o diferencial dele é a velocidade e não importa a distância. Da hora. Outra coisa também que eu vi no vídeo que você passa pro Caio, que também é uma curiosidade minha e acredito que seja uma curiosidade de muita gente, porque a gente costuma ver muito em desenhos animados, em filmes, né? Em séries, pessoas no trem, tipo na linha do trem, né? E o trem se aproximando. Isso eu acho que é uma imagem enigmática, né? Assim, na memória de muita gente. E aí eu vi que no vídeo que vocês gravaram, tem um freio. Mas assim, na cabeça de quem é leigo, vou colocar na minha cabeça, né? Pra não colocar todo mundo nesse bolo aí. Mas na minha cabeça, o trem é algo quase imparável, assim, sabe? Tipo, e aí quando eu vi o vídeo de vocês, eu falei, caramba, dá pra parar então o trem. Mas assim, acontece muitos acidentes, né? Tipo, deve acontecer muitos acidentes, porque o trem, ele não para de uma maneira instantânea, né? Tipo assim, não é que você ativou o freio, ele parou. Você ativa o freio, ele, né? Como é que funciona esse bagulho? Como tem um freio de emergência, né? Todos os trens têm. Os acidentes aqui acontecem muito com trem de carga. Acho que a maioria dos acidentes aqui no sul, né? Na região sudeste, principalmente Minas, essa semana, parece que semana passada, no do mês passado, houve um acidente numa passagem de nível que uma montana branca. Ali o cara, eu não sei, acho que ele ficou muito desesperado, porque ele deixou o carro ir para trás. Era só ele acelerar que o trem não ia pegar. Ele deixou o carro, acho que deixou o carro morrer e o carro acabou indo para trás e o trem acabou pegando na traseira da montana. Então, assim, o trem, ele tem um sistema todo freio pneumático, né? Freio a ar, e ele não para instantâneo, não tem como, porque ele é muito pesado, ele está carregando toneladas e toneladas de cargas, mesmo que seja elétrico, a tecnologia que for, não tem como, porque imagina algo muito grande parando de uma vez assim, as pessoas que estão ali dentro, as cargas estão soltas, elas físicas, né, elas vão acabar se movendo para frente. É fisicamente impossível, né, você está falando? Fisicamente impossível. Não é que nem um caminhão, esses caminhões da Volvo que conseguem parar bem rápido o carro, porque ali a pessoa está com cinto de segurança. A gente anda de trem, o trem é praticamente o único meio de transporte que não se usa cinto de segurança. Não precisa usar o cinto de segurança. E ele é um dos, tirando o avião, ele é o mais seguro de todos. O trem, ele é um sistema mais seguro, né, de viagem, né, é o mais seguro. Porque o ônibus, você está numa rodovia, por mais que o piloto o motorista seja capacitado, mas você tem outras pessoas compartilhando a rodovia, né? A própria estrada também, né? Já é um perigo, né? Exatamente. O trem não, a via é dele, só ele tá lá.
o que pode acontecer, a maioria dos acidentes, praticamente muitos acidentes que acontecem hoje em dia é falhas humanas. Por isso que eu falo, quando você for ver uma passagem de nível e você está ouvindo a buzina, pare e deixe o trem passar. É alguns segundos só. Melhor. As pessoas não, elas ficam passando, o trem está chegando, as pessoas atravessando. Tem que ter esse cuidado. Até porque a passagem de nível, ela, do ponto de vista técnico, ela não pode ser construída, porque a linha férrea não pode ter nenhum obstáculo, nenhuma interrupção. O que seria uma passagem de nível, Kleber, para quem não sabe, quem é leigo? Passagem de nível é o cruzamento da rua de uma estrada com a ferrovia. Então ali você atravessa o outro lado da ferrovia, né? A ferrovia ela corta uma rua ou uma estrada. E a prioridade, 100% de prioridade é do trem, não é do pedestre, não é do carro, do caminhão, do ônibus, é do trem. Então, a maioria das cancelas que tem aqui, né, as passagens de níveis que tem aqui em São Paulo, elas têm a cancela. Então, a cancela fecha e evita um acidente. Sim. Só que em muitas cidades do interior, por conta de ter muito trânsito, né, cidade pequena, não tem a cancela, só tem o sinaleiro. Mas mesmo assim as pessoas não respeitam. E mesmo se tem a cancela, a pessoa vai e acaba cruzando, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, ela não pode ser construída, porque a ferrovia não pode ter nenhuma interrupção. Sim. Então, o que tem que ser feito? Um viaduto ou uma passagem subterrânea. Mas a ferrovia tem que ficar ali, intacta, sem nenhuma interrupção. Só que como as ferrovias é algo muito antigo aqui, e as cidades elas foram se desenvolvendo das margens da ferrovia, né? Aí chegava no local, tinha estação, e o centro da cidade começou a se desenvolver ali no entorno da ferrovia. Então, cidade de baixo custo, né? Acaba construindo um monte de passagem de nível, né? Muitas regiões de Minas são assim, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. Aí só que na cidade de São Paulo, até a década de 50, tinha passagem de níveis. Sim. Aí começaram a tirar, porque a demanda foi aumentando dos trens, e aí, né, mais pessoas começaram a utilizar os trens, a cidade estava crescendo. Até então, nós tínhamos 2 passagens de níveis, da estação de Araguá e da estação Água Branca. Da estação Água Branca ainda trafegam carros. Agora, da estação de Araguá é só pedestre. Eles fizeram um viaduto lá, a prefeitura também melhorou esse acesso. Só que da Água Branca, ela é acesso de uma rua sem saída. Então, não tem motivo de construir um viaduto para uma rua sem saída. Então, ela é só mais pedestre, mas passa veículos também, né, para o outro lado da parte final da rua. Mas em São Paulo é só essa. Praticamente só essa. Todas foram extintas, foram trocadas por viaduto. Algumas cidades também da região metropolitana tiraram também, à medida que vai crescendo as cidades. Mogi das Cruzes, que eu tinha falado, tinha passagem de nível, deixou só para pedestres, próxima da estação. Ainda tem passagem de veículos, mas as outras foram convertidas em passagens subterrâneas, para melhorar o trânsito e também para não causar acidentes, que é o certo. Esse daí que é o certo. Tá? E existem trens tipo, que vai de uma cidade para outra, tipo, mais longe? O maior trem de passageiros aqui do Brasil é o trem da Vale, que foi mantido após a privatização. Foi o único que foi mantido, né? Porque a gente tem um processo muito desagradável de desenvolvimento da ferrovia aqui no Brasil, que é a privatização na década de 90. A malha federal, né? A rede ferroviária federal, ela é privatizada e todas as ferrovias passam a ser privatizadas. Né? Então, assim, muitas foram só mantidas por transporte de cargas. Então, aquelas ferrovias que transportavam pessoas, elas acabaram não tendo mais o transporte de passageiros, só o transporte de carga. Por quê? Porque nos contratos de concessão não foram mantido o trem de passageiro, a obrigatoriedade de manter o trem de passageiro. No caso da Vale, né, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, foi tendo uma pressão de manter o trem de passageiro. Então, teve uma obrigação da Vale manter o trem de passageiro, porque ali tem muitas cidadezinhas e o acesso é só por trem. Então, e é um trem muito utilizado. E esse trem, aí ele foi mantido até nos dias de hoje, né? Ele está sendo mantido pela empresa. Porque sempre teve, né? E ali são cidades muito pequenas que precisam desse transporte. Aqui em São Paulo, só o transporte metropolitano. O transporte de longo percurso também foi desativado. A gente tem diversas cidades aí, estações, tudo que viraram museu. Muita coisa se perdeu, muita coisa foi desativada.
E isso daí começa a decadência das ferrovias. Infelizmente, no Brasil se houve essa decadência. O transporte ferroviário aqui, infelizmente, é muito precário e a gente vê trem como uma coisa muito antiga, como uma coisa do passado, como se fosse, trem, coisa de turístico, né? É coisa... E não é assim que funciona. É assim que funciona. O trem, ele é um dos meios de transporte que mais se modernizou ao longo das décadas. Isso aí que você falou tem um pouco a ver também com de como o brasileiro lida, né, com as coisas que são daqui, né? A famosa síndrome do vira-lata, né? A gente gosta muito de olhar pros outros países e enaltecer os outros países e o que eles têm, e olha pouco pro que tem aqui e enaltece pouco o que tem aqui, né? Tipo, isso serve pra tudo, né? Eu sou escritor, né? Publiquei um livro recentemente e eu gosto muito de citar autores brasileiros, né? Quando eu escrevo. É óbvio que eu gosto de escritores de fora também, mas meu cronista favorito é Rubem Alves, que é um escritor brasileiro. Então, sou apaixonado por Cecília Meirelles, que é uma escritora brasileira. Então, eu gosto muito de valorizar o que é daqui e cultivar também, né? Outra coisa também que é porque eu sou acreano, então a própria região norte, ela é escanteada muito pelo resto do Brasil. E a história também, né? A gente tem que preservar, e aí é importante também esse lado que você tem de histórico, né? Não é só uma coisa que você tem não é só como se fosse um fetiche, né? Para usar uma palavra que se apropria a isso. Não é como se fosse um desejo imaginário que você tem. Também é uma coisa de olhar para o tamanho que aquilo ali representa para a cidade. Não só para a cidade, mas para a história, né? De como foi construído, enfim. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar daqui, são os locais que tem aqui em Rio Branco. Por exemplo, os bares históricos que tem em Rio Branco, o rio. Eu encho minha boca para dizer que tem um rio que cerca a cidade. Não é um dos rios mais bonitos do Brasil? Não é. Mas é um rio, né? Não deixa de ser um rio, né? E que é muito importante que eu tenha um apego afetivo com isso. Então, quando eu escuto você falar dos trens, eu me identifico nesse sentido, sabe? De que essas coisas precisam ser preservadas porque contam a nossa história, né? Sim, sim. Não, e tem aqui muitas curiosidades, né? Pontos que só aqui no Brasil tem. Por exemplo, nós temos uma ferrovia, que é a Santos Jundiaí, que ela é praticamente uma das únicas do mundo que tem desse formato. Nós temos o sistema cremalheira, que é um sistema que é praticamente único na América do Sul, na América Latina. Não tem outros lugares do mundo o mesmo sistema, não é uma coisa muito comum. Essa particularidade, né, de ter aqui, nós tivemos o funicular, que foi totalmente desativado, que está tomado pelo mato. Não houve uma preservação desse sistema, que é um sistema totalmente exclusivo do Brasil. Nós temos aqui o maior trem de carga, um dos maiores trens de carga, que é o trem da Vale de Minério, aí de Carajás, do Pará, é um dos maiores do mundo. Então a gente tem muitos esses detalhes, né, essas coisas importantes que a gente tem aqui. Aqui em São Paulo, nós temos o maior viaduto estaiado em curva ferroviário, o maior viaduto do mundo, que é em curva, que é estaiado e que transporta uma ferrovia, que é o viaduto da linha 13 Jade, passa por cima da rodovia Ayrton Senna, é o maior do mundo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, porque aqui a gente tem muitas particularidades, essa é a palavra certa, esses itens em particular que só tem aqui no Brasil. Você não encontra em outro lugar. Aqui é um país que tem serra, tem planalto, tem planície, tem depressão, tem vales, tem rio. Então, assim, tem a questão geográfica, tem várias coisas. Tem países que é só plano, tem países que é plano. Então, não tem muita coisa. O Brasil não, ele tem diversos itens que fazem ele ser o que ele é. E nós temos vários itens na ferrovia essas particularidades que chamam muito atenção. Que só tem aqui. Você não encontra em outro lugar do mundo. Então, é uma coisa que a gente deveria, porque assim, de uma forma indireta, foi feito pelo dinheiro dos nossos impostos, mesmo que sejam meus avós que pagaram, meus bisavós que pagaram, sei lá quem pagou. Mas isso tem que ser mantido, isso tem que ser modernizado. E o que acontece, que da década de 50 para cá, começou esse retardo das ferrovias. Começaram a investir só em rodovia e acabou tendo esse retardamento das ferrovias. E o que deveria ter feito nessa época era investir, porque já tinha ferrovia, já tinha diversas ferrovias no país. Era investir. O que fizeram? Não investiram, muita coisa começou a ser desativado, começou a ser abandonado. Agora fala assim, não, hoje em dia, vamos reativar. Você vai fazer do zero o negócio, praticamente. Você vai fazer do zero, vai ter que construir a via de novo, leito, vai ter que desapropriar, porque muita gente acabou usando o espaço da ferrovia para morar, né? Acabou invadindo locais públicos. E aí? Você
vai investir de novo, uma coisa que já era só ter modernizado há 70 anos atrás. É uma coisa que pega bastante, cara. Pega muito. Porque a gente vê ferrovias antigas em locais do mundo todo que foram mantidos. Ainda a operação é do mesmo jeito. A operação e aqui não. Aqui é coisa do passado. Virou item de museu, de passeio turístico. É isso que pega mal. Entendi. Mano, agora eu vou fazer uma pergunta mais técnica e curiosidade também. E como é que funciona, é trilho, né, que fala, a linha do trem é trilho, né? Como é que funciona os trilhos do trem? Eu vou dar um exemplo aqui, ponto A ao ponto B. Esse trilho, ele volta pro mesmo ponto, o trem ele volta, como é que o trem faz para ele voltar pro lugar, pro ponto A de novo? Mas faz um círculo. Não é assim, não é desenho. Quem faz, ele possui uma rotunda, que eu posso estar explicando isso aí depois, mas é só em transporte rodoviário que tem esse eixo que faz uma roda, né, meio círculo, né, para ele voltar, só no sistema rodoviário. Mas no transporte ferroviário não. Funciona o seguinte, ele possui duas vias. As vias são onde tem os trilhos, né? A via é composta de 2 trilhos, né? Onde vai encaixar as rodas. A bitola é a distância de um trilho para outro. A bitola padrão no Brasil é de 1 metro, mas tem de 1,60 m e tem a padrão que é de 1,435, tá? E assim, ele chega no final, geralmente, vamos falar de metrô, né? Que tem duas frentes, né? 2 cabeceiras. Tem um equipamento chamado AMV, Aparelho de Mudança de Via, que é o famoso desvio. Esse desvio que vai fazer o acesso de uma via para outra. Você está entendendo? Sim. Então, ele para aqui, ele vai desviar e vai poder voltar para o outro sentido, para o terminal primário. Ele saiu do terminal primário, foi para o secundário, ele vai fazer o desvio pelo AMV e vai voltar pela segunda via. Você entendeu como funciona? Sim, como se tivesse um ponto que usasse, unisse ele para ele voltar para trás. Tem 2 vias assim, 2 vias, e essas vias têm um desvio que conecta uma na outra. Ele faz isso. E é assim que o trem faz o desvio. Existe também a rotunda. A rotunda, ela serve para o seguinte, ela é um poço, ele é cavado um poço, e no meio tem uma via motorizada. É uma linha que ela gira. Isso serve como um virador de locomotivas. A rotunda é chamada de um virador de locomotivas. A locomotiva, ela vem, aí ele gira, a máquina vai girando, e encaixa novamente nos trilhos. E aí ele volta. Isso é utilizado para locomotivas. Os trens metropolitanos que tem em São Paulo, que tem 2 cabeceiras, eles não utilizam desse sistema. Porque como tem 2 cabines, cada uma controla o sentido que o trem está indo. Mas as locomotivas, elas têm utilizam muito disso para girar elas. É apenas isso. Mas numa linha convencional, pelo desvio AMV, que chama Aparelho de Mudança de Via, serve para fazer essa troca de via, o trem poder voltar para o seu outro destino. Da hora, Kleber. Mano, e como é que funciona uma operação de trem, né? Como é que quais são as pessoas que são necessárias para estar ali? Porque eu vi no vídeo que vocês gravaram e tem assim como também tem no avião, né? Tem uma equipe de voo, né? Que fica monitorando, tempo, rota, enfim. Para explicar para a galera como é que funciona um dia a dia, assim, você tem esse conhecimento, óbvio, né? De uma, como é que chama? De uma operação de trem, né? Isso é a operação, não, tá certo. A operação, ela tem a operação, vamos dizer assim, que é o que está na linha de frente, né, que são os maquinistas, eles ficam operando o trem, e tem o Centro de Controle Operacional, que é o CCO. Esse CCO que faz que se comunica por rádio, eles se comunicam por rádio, e eles fazem todo o controle das linhas. Então eles sabem onde o trem está, para onde o trem vai, e também a parte de sinalização. Tem toda a parte de sinalização aí, então ele controla todo dia. É um painel enorme e tem as linhas lá e os trens, que são os bloquinhos que estão andando, e as estações. É uma coisa bem interessante. Tem os AMVs, porque de lá também controla os AMVs, porque antigamente era manual, né? Era um carinha que ia lá, acionava a chave, ou então uma cabine. Geralmente pátio era a cabine, mas hoje em dia é tudo motorizado, né, remotamente pelo controle, o centro de controle operacional que chama. Da hora. Aí, e o maquinista, qual é a função dele? É ligar o trem e parar o trem?
maquinista ele vai conduzir, vai parar na estação, vai abrir as portas, ele que vai controlar o trem ali na velocidade autorizada, ele vai informar os passageiros, qual é a próxima estação, essas coisas do dia a dia. Da hora. Mano, muito bom, velho, trocar essa ideia contigo. Foi muito bom conhecer mais do mundo dos trens, né? Espero um dia entrar num, conhecer um, ainda não tive esse privilégio. Quem sabe a gente vai se esbarrar aí quando estiver por aí em São Paulo. Foi muito bom trocar essa ideia com você, te conhecer melhor. E eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? E é o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço pra quem quiser, se quiser, né? Falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa acaba indo. Então, fica à vontade, meu amigo. E mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muito aí a participação, como eu falei, gosto de compartilhar esse conhecimento, mostrar os lugares, mostrar a história, né? Eu já dei palestra, né, sobre ferrovia, gosto muito de contar, gosto de ir em evento de transportes, que é uma coisa assim que a gente chama muita atenção, que é uma coisa muito magnífica. Tem os seus locais, tem locais particulares que, poxa, aquela estação, nossa, aquilo ali, tem um local ali que, sabe, é histórico, é diferente, muito interessante. Infelizmente, a gente não tem ferrovia em todo o Brasil, né, que seria muito legal se tivesse, né? Sim. Cada uma teria a sua particularidade, teria os modelos. Nossa, eu vou lá em tal local que tem um modelo que não tem aqui em São Paulo, né? E a pessoa de São Paulo vai vir ver o modelo que só tem aqui. Sistemas também, como o metrô, alimentação, né, que tem o terceiro trilho, a catenária. Então, cada um tem a sua particularidade, né? Então, isso é muito interessante. Agradeço muito o convite de ter participado aqui. Se houver outras oportunidades, eu estou à disposição também, outros parceiros seus aí que você conhece, divulgar. E quiser conversar sobre outros assuntos também relacionados a transporte, a gente está à disposição aí para compartilhar, porque eu acho que a gente conversando com o pessoal, mostrando isso, porque muita gente não sabe, que tem gente que gosta de trem. E esse pessoal que gosta muito de trem, de ônibus, eles são muito humildes. A maioria dessas pessoas é muito humilde. Eu nunca vi uma pessoa assim, muito... Vamos dizer assim, que essas coisas de gostar de ônibus, de trem, não é coisa de rico. Vamos dizer bem assim, português, claro, para o pessoal entender. Eu vejo que pessoas bem humildes, que gostam dessas coisas, vão lá para fotografar, vamos lá para andar de trem, é o que o pessoal gosta de fazer. Da hora, Kleber. Beleza, até a próxima, mano. Tá certo, muito obrigado, gente. Valeu, viu?